Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, antes de começar esse vídeo, eu já quero que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Então, dá aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, para assim que sair um vídeo você ser notificado, e ter acesso à informação interessante. Já deixa um like, tá? Deixa um like porque você deixando esse like, esse vídeo, ele vai para outras pessoas que precisam também, de uma informação relevante. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre reserva de emergência. Então, pessoal, eu recebo muita pergunta em relação à reserva de emergência. Como que eu faço para fazer a minha reserva de emergência? Qual o melhor investimento para a reserva de emergência? Então, pessoal, isso, na minha opinião, é algo pessoal, tá? Isso é algo pessoal. É claro que existem aplicações um pouco melhores e outras, não tão boas quanto. Mas, na média, as aplicações que eu vou falar aqui, no fundo, elas não vão ter tanta diferença assim, na parte de rentabilidade. A diferença é muito pouca. Antes de mais nada, antes de começar a falar dos produtos financeiros, das aplicações que você faz para constituir uma reserva de emergência, eu acho importante a gente entender, a importância, de se ter uma reserva de emergência. Então, por que é recomendado, por que eu recomendo, para os meus seguidores, por que é recomendado, por outras autoridades, do mercado financeiro, da educação financeira? Por que é recomendado que uma pessoa, qualquer pessoa que seja, tenha uma reserva de emergência? Eu acho que o próprio nome, ele já diz, é uma reserva para emergências. Mas que tipo de emergências? Que tipo? Pessoal, ninguém está imune a emergências, diversas, a acontecimentos, acidentes, acontecimentos de problemas de saúde e por aí vai. Imagina só se você tem um acidente, e que você fica impossibilitado de trabalhar. Você tem que ter uma reserva de emergência, para conseguir te sustentar, naquele período que você está impossibilitado. Imagina só se você é demitido, se sua empresa, na empresa que você trabalha, ou que é sua, a empresa ela venha a quebrar, ou a empresa que você trabalha ela venha a quebrar, ou então tem uma crise e te demita, mas eu sou funcionário público, eu não estou imune a isso, eu sou estável, lê do engano, tá? Lê do engano. Anos atrás, a Grécia demitiu 1 milhão de funcionários públicos em apenas um dia, tá? 1 milhão não, 100 mil funcionários públicos, foram 100 mil. 100 mil funcionários públicos em um dia, O Estado estava em crise, tinha que cortar gastos e demitiram o funcionário público. Então ninguém é 100% estável, ninguém está 100% na estabilidade. Estabilidade, ela só é estabilidade até o momento que acontecer alguma coisa, que tire essa estabilidade. Então, uma demissão, um acidente, uma doença, todos somos seres humanos e todos estamos propensos a isso. Então, é importante você ter uma reserva de emergência, para isso. Outra coisa, que também eu vejo que é importante que você constitua uma reserva de emergência é porque se você tem uma reserva de emergência, se você já tem algo, se você já tem um colchão financeiro, você fica mais tranquilo. Então, isso te dá uma tranquilidade de você poder escolher investimentos mais arrojados. Isso te dá uma tranquilidade para você progredir nos seus investimentos. Então, aí eu vejo, essas são as duas importâncias que eu vejo, de se ter uma reserva de emergência. Na parte da emergência propriamente dita, que você vai ter uma reserva que vai te acudir num momento, querendo ou não, a gente tem que ter, tá? A gente tem que ter isso. E a parte
né, psicológica, a parte que você já tem algo e aí você pode, né, se arriscar um pouquinho mais em outros investimentos, tá? Então, se você ainda não tem uma reserva de emergência, né, comece a formar a sua reserva de emergência. E aí vem aquelas perguntas, né? Eu recebo muitas perguntas, principalmente lá no Instagram, tá? Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, e eu recebo muita pergunta, né? Da seguinte pergunta eu recebo: tá, mas eu preciso, né, terminar minha reserva de emergência para começar a investir, né? Porque a pessoa está ansiosa, ela quer investir, né? Ela quer fazer aquele seu dinheiro render mais, multiplicar. Então, o que eu sempre digo é: faça aquilo que você se sentir confortável. Se você está confortável, né, investindo, né, em paralelo à formação da sua reserva de emergência, né, um exemplo, eu tenho 2.000 para investir por mês. 1.000 eu invisto, 1.000 eu coloco na minha reserva de emergência. Se você está confortável com essa situação, com essa divisão, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Desde que você tenha conhecimento, né? Desde que você tenha autorresponsabilidade para entender o que você está fazendo, né? Para entender que você está arriscando um pouco, né? Mais, sendo um pouco mais arrojado, né? E ao mesmo tempo não está totalmente amparado, né? Ali não tem uma reserva de emergência que vai conseguir te acudir no momento, né, ruim, no momento de emergência. Mas afinal, né? Afinal de contas, quanto que eu preciso ter, né, na minha reserva de emergência? Qual é o ideal? Né? Todo mundo, né, as pessoas querem a fórmula do bolo, né? Elas querem a receita, o caminho das pedras, como a gente costuma dizer. Então, pessoal, não tem, tá? Isso não existe, tá? Não tem ideal, não tem ideal. Eu acho que 1 ano do custo de vida, tá? 1 ano de custo de vida é uma boa quantia, tá? É uma boa quantia. Deu tudo errado, sua empresa faliu, você foi demitido, você está desempregado, você tem 1 ano, né, em uma reserva de emergência que vai te proporcionar você ficar tranquilo, né, tranquilo financeiramente, né, que eu digo. É lógico que você vai correr atrás das coisas, né, você vai procurar outro emprego, você vai se reerguer, vai montar outra empresa e por fim, né, por aí vai. Então você tem 1 ano, tá? Eu acho que 1 ano é o suficiente, tá? Para você que é funcionário público, né, e acha que pode ter menos porque já tem uma certa estabilidade, né, no seu trabalho, não vejo problema em ter ali 6 meses, 8 meses, né, de custo de vida em reserva de emergência. Então, né, colocando em números, né, para que as pessoas entendam melhor, vamos lá, vamos dar um exemplo, o meu exemplo pessoal. Tá? Se eu tenho uma receita, né, aproximadamente de R$8.000 por mês, e o meu custo de vida é de R$3.000 por mês, então a minha reserva de emergência tem que ser de R$36.000. Isso estou falando o que eu acho, é 1 ano ali para ficar tranquilo. Então, meu custo de vida, né, vezes 12 meses. Se você acha que 6 meses é o suficiente, que 6 meses tá bom para você, você está confortável com essa situação, então você multiplicaria por 6 o seu custo de vida. E aí você teria a sua reserva de emergência. E agora? Né? Agora eu já sei, né, o que é reserva de emergência, eu já sei a sua importância, eu já sei porque eu tenho que ter uma reserva de emergência, quanto tempo do meu custo de vida. E agora a pergunta é: onde eu faço minha reserva de emergência? Então essa pergunta, ela é diária, né? Onde eu faço minha reserva de emergência? Por que é melhor fazer desse jeito? Por que eu não posso fazer assado? Pessoal, eu vou falar, né, no meu caso, né, aqui no canal, né, lá no Instagram, eu sempre posto minha carteira, né, posto minhas compras, posto, né, os meus investimentos lá. E todo mundo sabe que a minha reserva de emergência, né, ela está em Tesouro Selic. A minha reserva de emergência está em Tesouro Selic. E me perguntam: por que você não coloca, né, sua reserva de emergência num CDB, né, um CDB 115%, 120% do CDI? Né, pessoal, primeiro, tá? Por que eu, né, optei pelo Tesouro Selic? Primeiro porque, né, o Tesouro Selic ele tem um prazo maior. Tá? O Tesouro Selic está 2025 agora, então a gente está em 2019, tem 6 anos,
né, de prazo para resgate. E nesse período de 6 anos, você, né, só pagaria um imposto de renda de 15% lá no final, tá? Lá no final. O que eu vejo por que eu não gosto muito de CDB para reserva de emergência, né, já que é uma reserva que você não vai tocar nela, né, a não ser se tiver uma emergência real, né? Então, por que eu não tenho CDB? Porque os CDBs, eles geralmente, né, têm um prazo mais curto, tá? Eles têm um prazo mais curto. Então, geralmente 2, 3 anos, né? Vamos botar aí de um prazo, né, maior, seriam 3 anos, tá? Eu não vejo CDB que tem prazo maior que isso, né? É difícil você achar. Então, 3 anos, a verdade é que eu pagaria 2 vezes, né, esse imposto de renda em 6 anos, né? Porque eu compraria, né, o CDB, aí passaria 3 anos, eu teria que resgatar, pagaria 15% de imposto de renda, compraria de novo, porque eu tenho que ter minha reserva de emergência, né, seria em CDB, depois mais 3 anos, pagaria de novo imposto de renda. E no Tesouro Selic isso não acontece porque o prazo é maior. Então, mesmo que o CDB ele tenha um pouco mais de rentabilidade, acaba que essa rentabilidade ela se anula um pouco, né, pelo imposto cobrado nesse rendimento, tá? Então eu vejo que não há tanto benefício assim, tá? Sem contar que a taxa Selic ela pode subir, aí o Tesouro Selic vai acompanhar, né? Ele é atrelado à taxa Selic, e aí eu acho que é mais vantajoso, tá? O que é, né, uma opção que surgiu, né, há pouco tempo, acho que tem um mês que surgiu essa opção, e que eu também, né, recomendo aos meus seguidores e, né, as pessoas que fazem mentoria comigo, é você fazer a sua reserva de emergência em um fundo de renda fixa que não tem taxas, tá? Então, alguns fundos de renda fixa, pessoal, né, eles zeraram a taxa. Então, dessa forma, ficou mais vantajoso você fazer a reserva de emergência ali do que no Tesouro Selic, né? Visto que no Tesouro Selic você paga 0,25% ao ano, tá? Você paga ali na taxa na Bolsa de Valores 0,25% ao ano para ter esse título. Então, já no fundo de renda fixa, com taxa zero, você não pagaria, né, essa taxa e renderia um pouquinho a mais, tá? Então, essa é outra opção de constituir sua reserva de emergência, num fundo de renda fixa zero taxa, tá? Zero taxa. Então, pessoal, o vídeo de hoje era sobre reserva de emergência, tá? Eu espero que você, né, constitua uma reserva de emergência, não negligencie, é importante. Às vezes a gente está ansioso, né, para investir, para comprar ação tal, ouvir alguém falar do fundo tal, fundo imobiliário, mas constitua a sua reserva de emergência. Isso vai te dar mais tranquilidade, tá? Isso vai te dar mais tranquilidade, é fato. Você tem aquele dinheiro já, você sabe que se, né, tudo der errado, alguma coisa, né, acontecer, você tem aquele dinheiro e aí você utiliza aquele dinheiro para te socorrer. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo de hoje foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, comenta no vídeo o que vocês acham, se vocês já têm reserva de emergência, onde fizeram reservas de emergência, né? Tem um pessoal que me segue que simplesmente não tem reserva de emergência, não investe em renda fixa, só renda variável. Escreve aí pra gente trocar ideia. A ideia aqui do canal é um bate-papo, tá? É o papo de holder aqui mesmo. Se você for trader também, nada contra, escreve aí no comentário, tá? É que a ideia aqui é interação, tá? Interação entre as pessoas que buscam informação. Então, pessoal, um grande abraço a todos, dá um like no vídeo e até o próximo vídeo, tá? Aqui do Papo de Holder.